Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um estudo de Romanos. Esta semana vamos dar continuidade ao nosso estudo, vamos estudar a lição 8. A lição hoje tem como título Seguros. Como podem ver, não está cá o Andy, só estou eu. Hoje vou ser só eu e vocês a estudarmos esta lição. Semana passada esteve o Andy com vocês a estudar a lição 7, mas eu prometo que na próxima semana já estaremos os dois juntos para dar continuidade ao estudo de Romanos. Hoje vamos estudar Romanos 8, a lição 2 tem como título Seguros. É uma palavra bastante interessante e bastante forte também. Mas vamos então dar início ao estudo, mas antes de dar, eu queria só voltar a referir que o que já vimos a referir nas outras lições é, se houver alguém em casa que não tenha uma Bíblia e queira ter uma Bíblia, por favor, entre em contacto connosco. Nós temos Bíblias aqui no Oásis e teremos todo o prazer em oferecer-vos uma Bíblia. Não tem custo nenhum, é gratuito, é uma bênção, é o nosso prazer em oferecer uma Bíblia a vocês. Por isso, se houverem alguém em casa que queira ter, por favor, entre em contacto connosco, manda-nos uma mensagem nas redes sociais e nós teremos todo o gosto em oferecer-vos uma Bíblia. Mas vamos então dar início ao nosso estudo. Eu vou começar a ler o texto, Romanos 8, e vamos ver então o que é que diz o texto. Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a se sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade, da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou,
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Ou seja, nós quando olhamos para este texto de Romanos, é um texto bastante interessante. Porque logo o primeiro versículo, Paulo diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas o que é que Paulo quer dizer isto? Ou seja, mas voltando ao início da carta, se formos olhar, ou seja, a carta dos Romanos, Paulo realça bastante a pecaminosidade, ou seja, desenvolve um argumento sobre a pecaminosidade de toda a humanidade, ou seja, falando de que somos pecadores e que por causa desse pecado nós estamos separados da glória de Deus e que a consequência desse pecado é a morte e que estamos separados da glória de Deus. Mas depois Paulo realça a obra misericordiosa de Jesus, ou seja, que através da morte de Cristo, através da morte e da ressurreição de Cristo, nós temos, os pecadores têm a sua salvação. Ou seja, através da morte e da ressurreição de Cristo, nós temos salvação e assim nós temos uma vida nova. Ou seja, aqueles que morrem para o pecado, são levantados por Ele, para andar num caminho completamente novo, um caminho melhor. E por causa dessa transformação, nós agora servimos um novo Deus, um novo Senhor. Ou seja, nós aprendemos isso, ou seja, nós somos pecadores, nós estamos condenados à morte, mas mesmo, ou seja, que quando digamos condenados à morte, não é à morte física, mas à morte espiritual, mas mesmo assim Deus mostrou a sua misericórdia para connosco, para com o homem, para com o mundo, ao ponto de enviar o seu Filho, ou seja, Ele ofereceu o seu Filho por nós, ou seja, Jesus veio ao mundo e viveu uma vida perfeita, e morreu naquela cruz, e agora pela morte de Cristo, pela morte de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós agora temos acesso à salvação, nós temos acesso a uma vida nova, em Cristo. Ou seja, depois da morte de Cristo, meus irmãos e meus amigos, o pecado já não comanda a nossa vida. E quando eu digo o pecado já não comanda a nossa vida, não quer dizer que nós não vamos sofrer tentações. Não, pelo contrário, nós vamos continuar a sofrer tentações. O próprio Jesus nunca prometeu um mar de rosas. Pelo contrário, basta olhar para os outros discípulos, todos eles morreram, todos eles sofreram perseguições. O próprio Paulo perseguia os cristãos. Mas nós temos a certeza de que, ou seja, nós não podemos desligar o interruptor e apagar tudo, ou seja, como se fosse um candeeiro, não é? Nós quando queremos desligar a luz, nós chegamos ali ao interruptor, ao botão e carregamos no on e no off e desligamos. Ou seja, o pecado não é assim, nós não podemos chegar lá e desligar e depois de desligarmos nós vamos apagar tudo o que fizemos de mal, ou seja, todo o mal que existia em nós. Não, claro que não, nós vamos continuar a sofrer tentações.
Mas a boa nova disto, ou seja, a coisa boa é que por Jesus nós já vencemos o pecado. E agora Ele dá-nos o poder de viver cada dia para a sua honra e para a sua glória. Ou seja, nós vamos continuar a sofrer tentações? Vamos. Mas Jesus por Ele nós vencemos o pecado. E agora Ele dá-nos o poder de viver cada dia para a sua honra e para a sua glória. E por causa disso, nós passamos a ser filhos de Deus. Ou seja, esta é a coisa boa. Nós, quando aceitamos Cristo, nós passamos a viver uma vida nova e passamos a ser filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, já não vivemos debaixo da sua condenação. Romanos 8, 1, 2, ele diz mesmo: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando Paulo fala aqui, ou seja, porque nós somos filhos de Deus, nós já não vivemos debaixo da condenação de Deus. Ou seja, por vezes nós podemos cair, podemos, nós não somos perfeitos, vamos falhar, vamos, eu falho. Mas eu não temo o castigo que pesa sobre aqueles que não aceitam Cristo. Ou seja, nós vamos falhar, vamos, mas lembrem-se, o sacrifício já foi feito. Nós já não temos que fazer mais sacrifícios. E então, já não vivemos debaixo da condenação de Deus, e por isso nós podemos cair, podemos falhar, mas não tememos o castigo que pesa sobre aqueles que não aceitam a sua graça. E Deus deu-nos o seu Espírito para nos ajudar a viver segundo a sua vontade. Ou seja, nós, quando aceitamos Cristo, o próprio Paulo, Gálatas 2:20, Paulo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu sou pecador, nós vimos isso. Somos insuficientes, porque nós não podemos fazer nada ou seja, tudo o que nós fazemos é insuficiente, mas Deus providenciou, ou seja, Deus pagou e providenciou, ou seja, Deus sabia que nós não poderíamos pagar, e Deus providenciou através do seu Filho. O seu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo, viveu uma vida perfeita. E agora, nós aceitarmos Cristo, Cristo passa a viver, Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o Espírito de Deus passa a viver dentro de nós. E Deus deu-nos esse Espírito para que nós para nos ajudar a viver segundo a sua vontade. E quando Paulo fala também do viver na carne, ou seja, Paulo faz, neste capítulo, faz também o contraste entre a vida na carne e o andar no Espírito. Ou seja, a vida na carne produz a morte. O próprio apóstolo Paulo diz mesmo que do versículo 3 ao versículo 4, porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho na semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. A fim de não andarmos, ou seja, as coisas da carne inclinam-nos, viver na carne leva-nos à morte, mas o andar no Espírito produz-nos vida. Ou seja, quando olhamos para a carne, viver na carne não traz qualquer esperança ao agradar a Deus. Mas aqueles que vivem no poder do Espírito, esses, meus amigos, estão seguros de que Deus está a agir nas vossas vidas, estão a agir nas suas vidas, nas nossas vidas. Nós que vivemos pelo Espírito, nós sabemos que nós estamos seguros de que Deus está a agir nas nossas vidas. E podemos ter a certeza de que Deus tem um plano para a nossa vida. E esse plano inclui um futuro que está para lá da nossa compreensão. Ou seja, esta é a coisa boa. Nós somos pecadores? Somos. Estamos separados da glória de Deus? Estamos. Somos insuficientes? Somos. Merecíamos? Não. Mas Deus amou o mundo ao ponto de ter enviado o seu Filho, e Cristo veio ao mundo e morreu por nós. E agora nós temos acesso, através da morte de Cristo, nós temos acesso à salvação. Temos acesso à vida eterna.
E passamos a viver, e se aceitando Cristo, nós passamos a ter o Espírito a viver dentro de nós. E esse Espírito, lembrem-se, aqueles que vivem pelo Espírito estão seguros de que Deus está a agir nas suas vidas. E nós podemos ter a certeza que Deus tem um plano para a nossa vida. Ou seja, Deus tem um plano para a vossa vida. E esse plano é um plano fantástico. É um plano que inclui o futuro que está para lá da nossa compreensão. Nós não podemos compreender, mas é uma coisa boa. E esse nosso relacionamento com Deus garante a nossa esperança, não só para esta vida, mas também para a vida eterna, para a vida no futuro. Nada nos pode separar do amor que Deus tem por nós. E por isso nós estamos seguros nele. E ao estarmos seguros nele, significa que somos vencedores nesta vida e na eternidade. E também sabemos que, ou seja, aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Mas os que vivem no Espírito já morreram para o pecado e estão seguros com Cristo. E por isso é que eu digo, irmãos, nada nos pode separar do amor que o nosso Deus tem para connosco. E por isso nós estamos seguros nele. O que significa que nós somos vencedores, não nesta vida e na eternidade. E por sermos filhos de Deus, também temos que perceber que já não vivemos mais segundo a carne. Ou seja, nós já não somos dominados pelos pecados. Pelo pecado. Mas os que vivem na carne, esses estão condenados à morte. Porquê? Porque confiam nas suas capacidades para chegar a Deus. E não vão atingir esse seu objetivo. Nós sabemos isso. Nós aprendemos que é insuficiente, que nós não podemos. Só através de Jesus, o próprio Jesus disse em João 3,14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, nós podemos fazer o que quisermos, que vamos ser sempre insuficientes. E nunca iremos conseguir chegar a Deus. E por isso é que Deus enviou o seu Filho. E por isso aqueles que continuam a viver conforme a sua vontade, conforme a carne, estão condenados à morte. Ou seja, confiam nas suas capacidades para chegar a Deus, mas não vão atingir o seu objetivo. E como resultado, não só vão morrer fisicamente, mas também vão experimentar a morte espiritual. E eu posso dizer, irmãos e amigos, a morte espiritual não é 2 dias, nem é 3 dias. É para sempre. E isso não é bom. Mas aqueles que vivem e que são capacitados pelo Espírito têm uma vida diferente, tanto agora como na eternidade. Ou seja, aqueles que vivem pelo Espírito de Deus, pelo Espírito, têm uma vida diferente. Ou seja, irão experimentar a herança de Deus. E por isso é que, por sermos chamados filhos de Deus, nós também somos, o próprio Paulo fala que somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, pelo facto de sermos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. E esse Espírito, ou seja, seguimos a sua direção e somos guiados por Ele. E o seguir o Espírito não é só uma questão de obediência, meus amigos. É também uma questão de identificação. Ou seja, nós sabemos, o mundo à nossa volta também sabe que nós somos filhos de Deus. Porquê? Pelo nosso exemplo. Porque andamos com o Espírito de Deus. E por isso, ao sermos chamados filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. E se formos ali, versículo 15, ele fala do Abba Pai. Ou seja, porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, a palavra Abba Pai é uma frase carinhosa em aramaica. Ou seja, é igual ao nosso afetuoso paizinho. Papá, pai querido. É a linguagem de uma criança a correr para os braços do pai amoroso e protetor. Aquele de quem nós antes fugíamos com medo e culpa, é aquele
para quem corremos agora. Ou seja, irmãos e meus amigos, esta é a graça de Deus. Estamos condenados? Estamos. Mas Deus amou-nos e nós agora temos a oportunidade de viver uma vida nova através de Cristo. E quem viver vai-se passar a ser filho de Deus. Vamos estar seguros nas mãos de Deus. E este relacionamento que nós, crentes, temos com Deus é um relacionamento como se fosse de pai para filhos. Ou seja, tem grandes benefícios. A direção do Espírito e a paz do Pai dão um propósito e significado aos crentes. Mas, meus amigos, as bênçãos que nós temos são só a ponta do iceberg. Vocês já viram aqueles icebergs que nós temos, quando às vezes nós vemos só uma pontinha, mas depois debaixo d'água nós vemos uma coisa enorme? É isso. Ou seja, as bênçãos são enormes e as bênçãos que nós temos são a ponta do iceberg. Ou seja, o relacionamento, ou seja, quando Paulo diz que o próprio Espírito dá testemunho do relacionamento eterno, este testemunho garante benefícios, tanto nesta vida como na vida vindoura, ou seja, na vida eterna. E como a maioria dos pais, vamos falar da herança, todos nós sabemos que eu tenho os meus pais, eu sei que quando os meus pais, sendo filho deles, eu tenho direito a essa herança. E então a maioria dos pais desejam deixar uma boa herança para os filhos. E Paulo, vamos voltar a falar, quando Paulo diz que nós cristãos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, o que é que significa? Que significa que é através da morte de Jesus na cruz que passamos a ser membros da família de Deus. Ou seja, somos irmanados a Cristo. E como resultado, os crentes têm acesso a todas as riquezas de Deus. E essas riquezas não devem ser só reduzidas às bênçãos. É tudo. Nós passamos a viver com Deus. A nossa vida passa a ser melhor. Mas, meus amigos, devemos também dizer que este relacionamento íntimo que nós temos com Deus não é um caminho fácil. Não. E basta olhar para os testemunhos dos outros discípulos, dos outros apóstolos. Não foi caminho, ninguém viveu um mar de rosas. Pelo contrário, todos eles foram perseguidos e todos eles morreram por Cristo. E por isso é que eu digo-vos que este relacionamento que nós temos com Deus não é um caminho fácil. Que Cristo sofreu e os seus seguidores também vão sofrer com Ele. E foi isso que o próprio Jesus disse em Lucas 6,40. O discípulo não está acima do mestre. Ou seja, as dificuldades são uma realidade que nós cristãos devemos de aceitar. E por isso, irmãos e meus amigos, é que nós devemos ter a noção de que, apesar de todas as dificuldades, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Deus ama-nos ao ponto de enviar o seu Filho. E nós somos pecadores, nós vimos isso, nós somos pecadores. E estamos condenados à vida eterna, à morte. E o salário desse pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo ao ponto de ter enviado o seu Filho. E agora Deus está-nos a chamar para vivermos uma vida com Ele. E aquele, meus irmãos e meus amigos, aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, não mais foge da mão de Deus. Podemos falhar, podemos, mas o amor de Deus é enorme, ao ponto de que nós não mais iremos sofrer condenação. E, como eu vos digo, nada nos pode arrancar de Deus. O próprio apóstolo Paulo, nos últimos versículos, diz mesmo, no versículo 16, a partir do versículo 34, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu
ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E depois no versículo 37, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, nós já vencemos por meio de Cristo. E depois o apóstolo Paulo, e porquê é que nós somos seguros? O próprio apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem outra qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos e meus amigos, depois de aceitarmos Cristo, nada, mas nada nos pode arrancar e nada nos pode separar da mão de Deus. Nada nos pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos seguros? Estamos, porque nós sabemos que somos pecadores, mas alguém já veio e já pagou por nós, e nós agora sabemos que não mais temos condenação em Deus. Nós sabemos que, ou seja, nós sabemos que todos os que aceitam o Evangelho têm uma segurança de um futuro como filhos de Deus. E esse é a coisa boa. É boa. É que, apesar de tudo, nós sabemos que temos a segurança de um futuro como os filhos de Deus. É isto. É porque é que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Podemos falhar? Podemos. Mas já não mais iremos sofrer condenação. Porquê? Porque somos vencedores por meio de Cristo. É por isso que somos seguros. Meus amigos e meus irmãos, espero que tenham gostado desta lição. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, por favor, contactem-nos e escrevam as vossas dúvidas e teremos todo o prazer em responder-vos. E espero que estejam a gostar deste estudo, porque a carta de Romanos é uma carta bastante interessante e eu vou ser honesto, é uma carta que eu gosto, porque é uma carta em que nós podemos ver que de facto nós não somos perfeitos, não, mas mesmo assim Deus amou-nos ao ponto de enviar o seu Filho, e que, como é que eu ia dizer, somos pecadores, nós não merecíamos, mas Deus amou-nos, e por isso é que veio este Cristo ao mundo viver uma vida perfeita. E pronto, é fantástico, é uma bênção viver para Cristo, e por isso eu espero que Deus sabe quem tu és e Deus sabe os teus problemas. Por isso, na tua intimidade, ora a Deus, pede a Deus, e eu garanto que Deus vai responder-te, e Deus vai-te mostrar que tem um plano para ti. Essa é uma certeza. E é isso. Deus vos abençoe, tenham uma boa semana.